24 de novembro de 2025, nesta segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo André Dunglac, presbítero, e seus companheiros mártires. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, segundou! Que alegria estarmos reunidos virtualmente no início desse dia, como também no início dessa semana de trabalhos, de estudos, né? Hoje, dia 24, olha só, minha gente, estamos exatamente a um mês da véspera de Natal. O tempo passando muito rápido, né? O tempo passando muito depressa. Por isso que essa semana seja uma semana abençoada. Aproveitemos bem os nossos dias a cada instante, amando, manifestando amor para com o próximo, né? Amando, manifestando louvor, gratidão a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença. Eu sempre falo que é um privilégio, né? Nós nos reunirmos primeiro porque nós meditamos o mistério da vida dos santos e também meditamos o mistério da palavra de Deus, colocamos a palavra em nossa vida, né? Isso é muito bom mesmo. Muito bem, meus queridos, iniciemos esse nosso programa nessa segunda-feira, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós proclamarmos a palavra de hoje, o texto bíblico e refletirmos, é sempre importante meditarmos a vida do santo que nós celebramos no dia. E hoje nós celebramos Santo André Dunglac, né, que nasceu no ano de 1795 e faleceu no ano de 1839, ou seja, viveu na transição do século XVIII para o século XIX. E Santo André foi um presbítero vietnamita e ele se tornou mártir durante as perseguições contra os cristãos que aconteceram no Vietnã no século XIX. Ele pertencia à Diocese Católica do Vietnã durante o período de intensa repressão religiosa. Então, o que acontecia naquele contexto histórico, né? O Vietnã, nos anos de 1830, acontecia lá uma forte perseguição, né? Imperadores vietnamitas, né? Particularmente um que se chamava Minh Mang, perseguiram sistematicamente os cristãos, né? Qual o motivo da perseguição? É que a fé cristã era vista, né, gente, como uma ameaça ao sistema confuciano tradicional, tá? E milhares de cristãos foram martirizados. Depois, André Dunglac não foi martirizado sozinho, tá? A Igreja Católica venera 117 mártires vietnamitas canonizados no ano de 1988, tá? Desse número total de mártires, 117, 96 eram vietnamitas, padres religiosos e leigos, 11 eram missionários europeus, principalmente franceses, e os outros eram e outros companheiros na fé, tá bom? Não temos tanta descrição e pormenores, né? Então, o que acontecia? Eles se recusavam a renunciar à fé cristã, né? Sofriam torturas, né? Encarceramento e execuções, mas permaneciam fiéis até o martírio, tá? Incluíam também bispos, tá bom, gente? Esqueci de falar, tinham bispos também, até leigos, né? Até leigos cheios de bastante simplicidade, tá? Então, a memória que Santo André Dunglac e seus companheiros nos convida a refletir hoje
é a seguinte convite à reflexão. A fidelidade à fé, mesmo diante das maiores dificuldades, a coragem testemunhal em contextos de perseguição, a unidade da fé, vietnamitas e europeus, clérigos e leigos, que foram martirizados juntos, né? E a importância de recorrer aos santos como intercessores. Então, hoje peçamos a intercessão desses mártires. Sempre quando a gente celebra os mártires, a oportunidade de nós refletirmos se nós estamos dando a vida pela igreja, né? Pela palavra, estamos nos esforçando, né? A ponto de podermos dizer, eu derramo um pouco o meu sangue, claro, na minha proporção ínfima, né? Mas eu derramo um pouco o meu sangue por Cristo e pela igreja, né? Então, sempre um questionamento pertinente. Muito bem, meus queridos. Vamos então agora para a palavra de hoje, que a igreja proclama como primeira leitura. Início da profecia de Daniel, capítulo 1, versículos do 1 ao 6, do 8 ao 20. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Senar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenez, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem no fim entrar para o seu serviço. Havia entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei, por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhes: Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenando a minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda, que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: Por favor, faze uma experiência com esses teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei. E conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir essa proposta, experimentou-os por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhe legumes. A esses 4 jovens Deus concedeu inteligência
e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então começamos a refletir agora. Começou segunda-feira, começa a semana, começamos a refletir um novo livro, o livro de Daniel. É importante sempre nós refletirmos a estrutura do texto, né? Primeiro, o livro de Daniel é uma obra única no Antigo Testamento, escrita em contexto de perseguição religiosa. Qual contexto foi escrito? O contexto do período helenístico, aproximadamente no ano 165 a.C. Nós estávamos acompanhando Macabeus, agora hoje começamos com Daniel, porque foi o mesmo período histórico, tá? Tem gente que já deve estar se perguntando. Mas nós estávamos num relato do século II, agora voltou para um relato do exílio da Babilônia, que é do século VI. É porque o texto está falando da época do exílio, que é o século VI a.C., só que o texto foi escrito no século II. Então, por isso que foi colocado agora, nessa ordem, tá? Por que o livro se chama Daniel, né? O seu nome remete ao profeta Daniel, personagem que se torna símbolo de fidelidade a Deus em meio a tantas pressões políticas e culturais, né? Então, o livro de Daniel se divide em duas grandes partes. A narrativa histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, né? São as histórias de Daniel e de seus companheiros na corte babilônica, tá? Como nós pudemos acompanhar e perceber hoje. As visões apocalípticas, né? E depois as visões apocalípticas, que é a segunda grande parte, tá? As visões apocalípticas vão do capítulo 7 até o capítulo 12. O que são as visões apocalípticas? São as revelações sobre o futuro e o plano divino, tá? Então, do 1 ao 6, a narrativa histórica, e do 7 ao 12, as visões apocalípticas, tá? Então, quem de fato deve ter escrito este livro de Daniel? Provavelmente a comunidade judaica do período helenístico, ou do período grego, que a gente fala, né? Tá? Século II a.C., como acabei de falar. Qual que é o propósito? O propósito é encorajar os judeus que estão sendo perseguidos pela política do rei Antíoco IV. Nós temos falado bastante desse rei, né, gente? Eu vou explicar de novo, né? Então, o propósito do livro é encorajar os irmãos judeus diante da perseguição do rei Antíoco, tá? Deus permanece soberano sobre os impérios humanos. Então a fidelidade será recompensada, tá? Todo texto bíblico tem um gênero e um estilo literário, né, gente? É importante estudarmos isso também. Qual o gênero? O gênero do livro de Daniel é uma narrativa histórica com traços apocalípticos e sapienciais, tá? Foi escrito em hebraico, tá? E também em aramaico. E, como eu acabei de dizer, o público-alvo, a comunidade dos judeus que estava em risco no império de Antíoco IV Epífanes, tá bom? Muito bem, minha gente, tendo compreendido um pouquinho a estrutura do texto de Daniel, né, agora vamos entender a mensagem literal
de parte do texto e depois colocar na vida, que é o mais importante, não é? Então, a perícope escolhida pela igreja nessa segunda-feira compreende o início do livro de Daniel, tá? Então, o capítulo 1, versículo do 1 ao 6, que é a apresentação do contexto, a deportação para a Babilônia e a seleção de jovens de Judá que pudessem ser aproveitados no reino de Nabucodonosor. Tá? E depois, o capítulo 1, versículos do 8 ao 20, que é a recusa de Daniel em contaminar-se com comidas proibidas, né? E a sua fidelidade à lei. Então, mais uma vez, tá? Nós percebemos, inclusive, aqui, que o versículo 7 ele é omitido na leitura. Ele registra apenas os nomes babilônicos dados aos hebreus, né? Então, por isso que se omite, tá? A fidelidade à lei em contexto de pressão cultural, né? Então, essa perícope estabelece o padrão que permeia todo o livro. Ou seja, mesmo longe do seu povo e sob o poder estrangeiro, Daniel e seus companheiros mantêm-se fiéis aos princípios religiosos, conquistando o respeito e o favor de Deus, tá? Então, minha gente, preste bem atenção que o padre vai explicar, senão você não entende o livro de Daniel. Preste bem atenção. Esse texto foi escrito mais ou menos no século II a.C., mesma época de Macabeus, por isso que está na sequência. Até aqui tudo bem, né? Foi escrito esse texto para encorajar os judeus que viviam a perseguição grega ou seleucida, lembra? De Antíoco IV Epífanes. Mesmo contexto, tá? Só que aqui vai contar a história de Daniel e desses companheiros dele que foram tirados do povo judeu para trabalhar, para estar mais próximo do rei Antíoco, tá? Então, só que a história do livro de Daniel não retrata este período do século II, retrata o período de séculos antes. Então é uma história que vai contar a história lá do século VI a.C., que é a época do exílio da Babilônia. Mas, padre, eles querem animar a fé dos judeus de hoje, contando a história lá do passado? Sim. Então conta a história lá da Babilônia, quando o povo foi levado, e lá no século VI era o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Babilônia foi aquela que invadiu Judá no século VI e destruiu a cidade, destruiu o templo e levou o povo para ser escravo no exílio, né? E o rei da Babilônia na época era Nabucodonosor. Então essa história que vai ser contada para encorajar os irmãos, não daquele século VI, que já tinha se passado, mas do século atual, que é o século II. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Muito bem. Então são dois grandes grupos na liturgia de hoje. Os versículos do 1 ao 6 primeiro, tá? Muito bem. No terceiro ano do reinado de Joaquim. Então nós vamos sair do século II, que é o hoje do escritor, e vamos passar para o século VI a.C., tá? Então, o rei Joaquim era o rei que reinava. Essa fase corresponde ao ano 605 a.C., né? É a transição do século VII para o século VI, né? Tá? A data tradicional da primeira deportação para a Babilônia, tá? Então, a queda de Jerusalém marca o início do chamado exílio, né? E Nabucodonosor não apenas conquista, mas também ele profana os utensílios do templo, levando-os para casa dos seus deuses, né? Então, este ato representa não apenas uma derrota política, mas uma humilhação religiosa para o povo de Judá.
O Deus de Israel é aparentemente derrotado aqui, tá? Então, o rei, ele implementa uma política de integração cultural, tá? Seleciona jovens de linhagem real e nobre, Daniel e seus companheiros, tá? Objetivo, remover potenciais líderes de resistência. Quando tira os inteligentes do povo e os recruta, você tirou a cabeça do povo. Esse é o objetivo do rei, ao selecionar Daniel e esses seus companheiros, né? Então, e aí querem convertê-los a servos leais da educação babilônia, tá? Então, é uma estratégia. Muito bem. Primeiro, vamos colocar na vida essa parte, esse texto de hoje. Questão de reconhecer as pressões culturais contemporâneas em que nós vivemos hoje. Daniel, ele enfrentou pressão para a assimilação babilônica. Hoje nós vivemos num contexto de pressões secularistas, sutis, tá? Sistemas educacionais que promovem valores contrários à fé. É só ir nas escolas. A mídia, o consumismo, que oferecem benefícios em troca de compromissos morais. Nós vemos estruturas profissionais que exigem conformidade ideológica. O tempo todo vem gente, às vezes, confessar, gente, né? E fala, padre, eu estou trabalhando num lugar e tem um costume lá que vai um pouco contra a minha fé. Acontece X coisas, Y coisa. O que eu faço? Já veio pessoas falarem sobre isso, né? E se a coisa é muito complicada, a pessoa precisa discernir se ela não tem que sair daquele trabalho para honrar a fé dela. É esse o contexto, tá? Então o escritor mostra o que está vivendo o Daniel e seus companheiros nessa época do exílio da Babilônia, onde são tiradas essas cabeças do povo e eles têm que se adaptar aos hábitos, às modinhas do Império Babilônico. Tá? Então, é um relato do século VI que também acontece no século em que é escrito, como eu falei, no século II. Né? Uma historinha que ele conta do século VI para mostrar os perigos. E hoje também nós vivemos isso. Nós vivemos. Né? Esses dias atrás, né? Uma mãe perguntou, padre, vai ter festa de Halloween no condomínio e as crianças querem ir e a gente sabe que não é legal ir, né? E tá todo mundo indo, e o que a gente vai fazer? O que a gente faz, né? Porque nós sabemos, festa de Halloween genuinamente não é uma festa cristã. A festa cristã é a festa de todos os santos e também dos fiéis defuntos. Nós celebramos os salvos, a igreja celeste e padecente. Né? Nós não celebramos bruxas, o inferno, condenados, que é o que sugere o Halloween. Né? Eu disse à pessoa, falei, olha, nós não podemos nos apartar da sociedade. Né? O que nós podemos é não nos deixar contaminar com ideologias. Se vocês querem ir, vocês podem ir, né? As crianças podem ir, mas procurem não assimilar aquilo para a vida, né? E aí se decidiram ir e com uma roupa mais neutra, não ir com roupa de enfeite de Halloween, enfim, isso foi uma decisão deles, porque até mesmo para mim tem coisas que para mim não faz nenhuma diferença, sabe? Mas estou contando essa história para a gente perceber que nós somos inseridos em contextos de ideologias que vão acabar de algum modo. Claro, eu dei um exemplo banal, né?
Mas vai chegar, por exemplo, como eu acabei de dizer, no trabalho, onde convive, situações que são graves, moralmente, e que para o mundo vai ser normal, né? Então, é bem o que está vivendo essa turminha, Daniel e seus companheiros, que agora foram jogados na corte do rei, né? Então, interessante. Nós precisamos identificar na nossa vida onde há uma pressão silenciosa que nos sugere abandonarmos nossos princípios éticos cristãos, né, gente? Tá? Não é necessário dramatizar. Frequentemente é sedução disfarçada de oportunidade, geralmente. Tá? Então, Daniel, o que acontece? Ele está fisicamente na Babilônia, mas o seu coração permanece em Jerusalém e ligado a Deus. O exílio não é apenas um acidente político, é uma oportunidade de testemunho da fé. Tá? Então, essa lição dessa primeira parte é a seguinte: como cristãos em contextos não religiosos, vocês que estão aí no mundo, né, no trabalho, na universidade, na sociedade, como que vocês podem ser testemunhas silenciosas da fidelidade a Deus? Né? Para você refletir. E depois nós temos a segunda parte do texto, que é o capítulo 1, versículos do 8 ao 12. Tá? Olha só, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Né? Não é uma reação aqui emocional, mas é uma deliberação consciente. Ele pensou, isso não é permitido pela minha religião. Tá? Então, a comida do rei viola leis dietéticas judaicas, que estão lá no capítulo 11 do livro do Levítico. Né? Então, a comida pode ter sido oferecida também a ídolos babilônicos, proibida pela lei judaica. Eles não podem comer comida assim. Tá? Então, a recusa ela não é sobre preferência culinária, né? É bom a gente entender isso. Eu não como isso, ou a minha cultura não está acostumada a comer isso. Aqui é uma questão de identidade religiosa fundamental. Tá? E aí, no versículo do 9 e 10, Deus deu a Daniel o favor, né? A palavra hesed, nós tanto conhecemos hoje em dia, né? Hesed significa benignidade, compaixão. Então Deus intervém antes mesmo da aprovação. Tá? O que acontece aqui? O chefe dos eunucos, provavelmente era um oficial persa ou babilônico, né? Ele enfrenta um dilema real. Ou ele aceita ou ele recusa a proposta que Daniel faz, né? Ele está colocando em risco a sua própria cabeça perante o rei. Se ele negar, ele vai violar a consciência e a bravura do jovem. Né? Então a preocupação com o rosto triste desses rapazes sugere vigilância real quanto à saúde da corte. Então, Daniel ele não confronta diretamente. É inteligente, Daniel. Mas ele propõe um teste empírico. 10 dias com dieta simples. Legumes e água. São sustento básico. Não são símbolos da escravidão, são sustento básico. É claro que aqui o número 10 é simbólico, né, gente? Na tradição bíblica, né? Representa a perfeição de ciclo completo. Tá? Então, esta é a diplomacia sábia, não é rebelião, mas é uma proposta racional. Ora, colocando na nossa vida isso, olha, Daniel, para não comer comida impune, ele dá um jogo de cintura ali diante do guarda. Ele propõe, vamos fazer uma dietinha de 10 dias, né, com alimentos que a gente possa comer, porque o guarda está preocupado. Se vocês começarem a fazer dieta escondido do rei e vocês ficarem emagrecendo, ele vai perceber, né? Então vamos fazer 10 dias de experiência.
Qual a aplicação prática, de maneira concreta na nossa vida dessa estratégia de Daniel? Tá? Primeiro, que nós identifiquemos as nossas convicções fundamentais que não são negociáveis. Que nós diferenciemos entre comodidade pessoal e princípio moral. Né? O assédio moral em ambiente corporativo, por exemplo. Quanta gente vive isso, né? Quanta gente vive nos seus trabalhos, por exemplo, sugestões para ações desonestas, a pressão para participar de práticas contrárias à consciência. Esses são momentos em que nós, minha gente, como Daniel assim, viveu, nós precisamos propor no coração, né, uma certa diplomacia, um cuidado para não ser também, né, ou seja, um jogo de cintura, uma certa diplomacia, mas sem transigência. Daniel, ele não confronta, não é agressivo. Ele pede permissão respeitosamente, né? Ele reconhece a dificuldade do superior. Esses guardas estavam com medo do rei. Eles iriam desobedecer ao rei. Daniel reconhece. Mas ele oferece uma alternativa viável. Né? Minha gente, a fidelidade a princípios cristãos não exige agressividade ou julgamento dos outros. Você ser cristão não quer dizer que você tem que sair batendo todo mundo aí. Né? Tem gente que faz isso. Pessoas que vivem o moralismo religioso, ficam condenando os outros. Isso não é uma tática que o texto de hoje sugere. Tá? Você pode ser firme e respeitoso ao mesmo tempo. Muitas vezes a firmeza, calma, vence mais do que a retórica agressiva, viu, minha gente? Então a confiança em Deus, mas a ação responsável. Deus dá favor, mas Daniel também age, ele propõe, ele que propõe. Então não é uma passividade religiosa, mas é uma ação responsável dentro do que é possível. Quando você passar... Acabei de dar o exemplo do Halloween, né? Simplesmente podia falar, isso não vem de Deus, tal coisa, e se fechar e acabou. Que é um categorismo, um moralismo categórico, vamos dizer assim. Mas não foi isso que foi feito no meu exemplo. A pessoa não se vestiu para poder estar junto com a... Porque ali só estava a turma do condomínio, né, no exemplo que eu dei. Ela foi, mas ela deixou transparecer nas suas vestes, nas vestes das crianças, que ela não compactua com a essência daquilo que está sendo celebrado, mas que ela está ali para poder partilhar a amizade com os outros. Você entendeu que houve um jogo de cintura? É isso que aconteceu aqui. Interessante, tá? Então, e depois o texto posterior, esse texto é muito longo, né, gente? Não dá pra gente esgotar, o tempo já avançou, tá? São coisas que a gente pode colocar na vida, tá? Aplicar na vida. A vida moral não é apenas questão de consciência interna. Ela tem consequências tangíveis e observáveis. Então você vai ter que tomar decisões, que as suas decisões sejam decisões prudentes, sábias, não seja tão repressora, tão intolerante, mas também não seja iníqua, não seja omissa. A gente precisa aprender a viver com jogo de cintura e com equilíbrio, né? Manter a integridade, né? Na nossa vida, nos nossos negócios, na questão no relacionamento com o dinheiro, né? No tratamento com o nosso corpo. Viver de maneira equilibrada, gente. Né? Teve gente que... às vezes tem gente que às vezes pergunta, né? Padre, vaidade é pecado? Até que ponto que eu posso ter um cuidado de mim mesmo? Ora, é você que tem que determinar. Você vai perceber a hora que quando você tiver excessos. Você vai perceber. Né? Muito bem. E nós vemos o desfecho do texto, né? Nabucodonosor,
examina esses homens pessoalmente, e ninguém se torna comparável aos 4 hebreus. Isso conclui os filhos dos nobres babilônicos. Isso inclui os filhos dos nobres babilônicos. Ou seja, eles ficaram diante do rei, entraram no serviço direto, que é uma posição de privilégio, influência lá na corte, né? E eles tiveram esse jogo de cintura, né? Então, para a gente perceber que tudo dá para se resolver, tá? Eles recusaram a assimilação completa, recusaram a comida impura, tá? Então nós vemos que a fidelidade desses homens não os impediu de fazê-lo, mas os elevou, né? Um problema frequente nas nossas comunidades religiosas é o anti-intelectualismo, viu, gente? Não preciso de educação, não preciso de conhecimento, eu tenho fé, né? A gente escuta muito isso. Nós vimos que esses homens, Daniel, esses seus companheiros, eles são tirados do povo, apartados do povo, para estudar a língua, né, dos babilônios, né? A importância do crescimento no conhecimento. Tá? Muito bem. O tempo avançou muito, não dá tempo mais de prosseguirmos minuciosamente com o texto. Mas a mensagem que o texto nos deixa, gente, tá? Esse texto nos oferece uma orientação profunda. Nós estamos na nossa Babilônia, no nosso sistema cultural, que nem sempre honra valores cristãos. Nós temos a capacidade, né? Nós temos capacidades, habilidades, inteligência que Deus nos deu. Então, a tentação ela é real, gente. Esse é o ensinamento do texto, né? Devemos assimilar silenciosamente, devemos traçar um compromisso gradual, né? A questão do abandono de consciência em prol do sucesso, tomar cuidado, não abandonar a consciência, né? Assim como Daniel, nós podemos ser excelentes e fiéis. De fato, a fidelidade ela potencializa a excelência. Eu posso estudar, eu posso crescer, eu posso correr atrás dos meus sonhos, eu posso estar num meio até mesmo corrupto e ainda assim ser fiel a Deus e ser testemunho de Deus naquele lugar. Esse é o grande ensinamento desse texto tão bonito de hoje. Desculpa me delongar, é que nós celebramos os santos, né? Santo André Dunglac e seus companheiros, e também esse texto longuíssimo, né? Não tem jeito de fazer muito enxuto, né, gente? Muito bem, desejo a vocês um excelente dia, com muitas bênçãos, muita alegria, e amanhã nos encontramos novamente com o programa Reflexão Diária. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.